Ler nossas Bíblias em João 8, 32. João capítulo 8, versículo 32. Muito conhecido, acredito que muitos saibam até de cor. Aqui no projetor, eu vou ler aqui. Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Os irmãos podem se sentar. É muito falado e muito profetizado, né, que vai vir um avivamento sobre o Brasil. Não, o Brasil vai receber um avivamento como nunca antes na história, né? Porque o Brasil vai ser um país que vai começar um avivamento mundial, e eu creio que a igreja no Brasil vai sim receber um avivamento. Só que não existe na história da igreja, e nem na Bíblia, né, a gente não vê nenhum avivamento que não tenha começado com conhecimento mais profundo da Bíblia e oração. Né, se nós formos estudar a história dos avivamentos em Atos, né, que é o começo da história da igreja, se nós lermos o livro de Atos, e se nós lermos a história da igreja, nunca houve um avivamento que não fosse gerado pelo conhecimento mais profundo da palavra e por oração. Um dos avivamentos que eu estava até lendo, a gente estudou isso na escola dominical, foi o da Inglaterra, né, de John e Charles Wesley, os fundadores da igreja metodista. Eles se reuniam, enquanto todos os jovens da faculdade se reuniam para beber, para ficar no bar lá da faculdade, eles se reuniam no lugar que chamava o Clube da Oração. E eles oravam, eles buscavam conhecer mais de Deus. E através da vida deles, a Inglaterra inteira foi evangelizada. Né? E houve uma mudança naquele povo de uma tal forma que dizem que um homem parou como se fosse um posto de estrada e pediu uma cerveja. E o atendente falou para ele, olha, teve aqui nesse país 2 homens chamados John e Charles Wesley. E eles impactaram de uma tal forma esse país que hoje nós não vendemos bebida alcoólica. Então, quando há verdadeiramente um avivamento, as coisas mudam. Né? E o Brasil hoje, nós nos orgulhamos de sermos 50 milhões de evangélicos. 25% da população é evangélica. Mas qual é a mudança que nós temos visto no nosso país por isso? A corrupção só aumenta, a violência só aumenta. Né? O país está cada vez pior. É hora da igreja despertar. É hora de nós entendermos que nós temos que ensinar as pessoas a verdade, porque é essa verdade que vai libertar. Hoje em dia nós temos um evangelho enlatado. Mas eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Faz o seguinte, manda uma mensagem para o número tal, que todo dia você recebe um versículo. Opa, já vou ler alguma coisa. Eu tenho um aplicativo lá no celular que cada dia ele dispara um pop-up de um versículo lá. Já li minha parte de hoje, já li a Bíblia. Nós não nos aprofundamos em conhecer mais a Deus, nós não nos aprofundamos a conhecer mais a verdade. Tem pessoas que estão na igreja há anos e sequer conhecem a Bíblia o mínimo. Ninguém precisa ser teólogo, ninguém precisa ser o conhecedor, conhecer grego, hebraico, conhecer a Bíblia tão a fundo para dar aula, mas nós precisamos conhecer bem para nós conhecermos a verdade. Nós precisamos conhecer de uma tal forma que nós não sejamos enganados. Atos 17, 17:11, diz que tinha um povo, a igreja de Bereia, os bereanos, que o apóstolo Paulo pregava para eles e eles iam conferir na Bíblia se realmente era aquilo mesmo. E nós muitas vezes temos preguiça, muitas vezes nós nem trazemos Bíblia para a igreja. Tem o projetor. E se o projetor dá um pau aí, trava e a gente não consegue ler? Então nós temos sim que ter a Bíblia, nós temos que trazê-la, nós temos que ler. Não adianta também eu ter a Bíblia só aberta lá no Salmo 91, em cima da televisão não dá mais, televisão agora não, em cima do rack. Estou lá com a Bíblia aberta em cima do rack, lá no Salmo 91, não, é porque vai me trazer proteção. Não! O que me traz proteção é conhecer o Deus a quem eu sirvo
e servi-lo de todo o coração. Né? Nós precisamos conhecer essa verdade. E aí muitos dizem por aí, né, principalmente nas aulas de filosofia, né, que a verdade é relativa, cada um tem a sua verdade. Né? O que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Mas Jesus, lá em João 14,6, ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Existe sim uma verdade, a verdade é Cristo. E nós conhecemos Cristo através da palavra. Nós conhecemos Cristo através daquilo que foi revelado, daquilo que foi escrito. Quantas vezes nós procuramos conhecer a Cristo em coisas, em qualquer outra coisa, e menos na Bíblia? Né? Quantas vezes nós ouvimos falar lá de um profeta que revela até o nome do cachorro, lá o número da RG, e a gente se apressa para ir atrás e não pega a Bíblia para ler em casa. Né? Eu creio em profecia, eu creio que Deus ainda fala, né? Eu creio que Ele pode revelar o futuro, mas não da forma que é hoje, né? Não da forma que banalizou. É muito fácil dar profecias genéricas. Né? Eu posso chegar aqui e falar assim, olha meus irmãos, Deus está me revelando, tem uma mulher aqui que está com problema com o filho. Vai achar um monte. Né? Ou então, irmão, você está orando aí para Deus te abençoar em alguma coisa, mas você ainda não alcançou, e Ele está falando que é para você orar um pouco mais. Se a pessoa não ora, ela vai falar, eu preciso começar a orar mesmo, né? Tem que pegar firme na oração. Mas se ele vir à noite orando, ele vai falar, nossa, eu preciso orar então ainda durante o dia, porque eu estou orando pouco. Né? Então nós temos que entender, nós temos que ter discernimento. Tudo aquilo que nós ouvimos tem que ser medido com a palavra. Tudo aquilo que é pregado tem que ser conferido com a palavra. E aí eu tenho certeza que isso não acontece só comigo, mas qualquer pregador que sobe aqui, nós não subimos aqui para pregar tranquilos. Ah, eu vou lá, é mais uma pregação, está tudo certo. Eu pelo menos subo apreensivo, porque eu sei que o que eu falo aqui eu tenho responsabilidade. Eu sei que se eu falar uma besteira aqui, eu posso comprometer a fé de muitos. Eu posso comprometer a vida com Deus de muitos. Né? Então nós temos que ter essa preocupação. Espera aí, será que aquilo que eu tenho me alimentado, ou será que aquilo que eu tenho dado de alimento aos outros, é realmente a verdade? É realmente aquilo que a Bíblia diz? Então nós temos que buscar todos os dias conhecer mais de Deus. E a Bíblia, ela revela quem é o nosso Deus. A Bíblia revela quem é o Senhor Jesus Cristo. Mas isso é só o começo, porque nós vamos conhecê-lo de verdade na experiência que nós vamos ter com Ele. É no nosso dia a dia, é ouvindo a sua voz, é falando com Ele. Né? Nós precisamos conhecer bem a Bíblia para nós termos uma direção. E aí buscarmos, e aí nos aprofundarmos na vivência com Ele. Né? E como nós sabemos se nós estamos andando na verdade? Né? Como que nós vamos entender que aquilo que nós ouvimos é a verdade? O Senhor Jesus lá em João 8, deixa eu conferir aqui, se não me engano é 8:18. Eu não anotei o versículo, mas eu acho aqui rapidinho. João 7:24, diz assim, deixa eu ver como que está aqui, João 7:24, por favor, Fernando. 7:24, o NVI diz assim, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Não julgueis pela aparência, mas julgai segundo o reto juízo. O reto juízo é a palavra de Deus. Nós temos que aprender a examinar. O apóstolo Paulo diz que é para nós examinarmos tudo e retermos o que é bom. Nós temos que ouvir e prestar atenção. Eu fiz uma pesquisa lá no Facebook e perguntei qual era a parte do culto que as pessoas mais gostavam. E a resposta foi unânime, pregação. Só que se você pega, não vou dizer todos, mas a maioria, depois que acaba o culto ali na cantina e pergunta assim, o que foi pregado? Olha, eu lembro mais ou menos por cima. Nós prestamos atenção, mas nós não gravamos, né? Nós não buscamos digerir aquilo. Né? Então nós temos que, claro, o louvor é um momento maravilhoso, sim, né? Faz parte do culto, Deus opera no meio do louvor, opera, né? Na oração, claro, mas a pregação também é tão importante quanto os outros momentos. Né? A pregação é quando nós aprendemos mais de Deus. E aí, além da pregação,
Nós temos que entender que a escola dominical é extremamente importante. Para quem quer aprender e não vem na escola dominical, é muito difícil. Porque dificilmente alguém vai parar uma pregação e falar assim, olha, eu não entendi o que você falou. Mas na escola dominical nós temos 2 horas para abordar uma dúvida, se for o caso. Então nós temos que entender que nós precisamos estudar mais a palavra de Deus. E às vezes sozinho é difícil. Às vezes a pessoa não tem a força para entrar numa internet, por exemplo, e procurar algum estudo, né, ou pegar uma Bíblia de estudo e se aprofundar. Mas nós temos a igreja para isso, nós temos a escola dominical, né, nós temos o curso de teologia, nós temos uns aos outros. Né? Talvez, eu trabalho de domingo de manhã, não tem como eu vir. Mas peraí, irmão, você consegue me ajudar com esse texto? Porque eu não entendi. Né? Você consegue me orientar quanto a essa dúvida? Nós temos que edificar uns aos outros. Porque é isso que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Diz que a igreja deve se edificar mutuamente, um edifica o outro. E não tem ninguém que saiba tão pouco e o outro que saiba muito. Né? Todos nós sabemos, todos nós conhecemos. Cada um tem uma experiência diferente com Deus. Mas tudo o que nós formos ensinar, nós precisamos ter a preocupação de entender se aquilo é realmente a verdade, se aquilo realmente vai edificar, se aquilo realmente vai cooperar para o bem do meu irmão. E se nós fizermos isso, com certeza nós vamos cumprir o mandamento de Jesus, que é de nós irmos e fazermos discípulos. Infelizmente, a maioria das igrejas está preocupada em fazer membros. Não, você tem que ter um nome aqui no hall de membros. Mas discipular que é bom nada. É quase inútil uma pessoa levantar a mão e falar assim, eu aceito a Jesus, vir aqui na frente a gente orar, se ela não tiver um discipulado, se não tiver um aprofundamento. Né? O que vai transformar as nossas vidas é nós sermos discipulados, é nós entendermos aquilo que Deus quer falar conosco, né? Nós conhecermos mais a sua palavra, é nós nos aprofundarmos no relacionamento com Ele. E isso demanda tempo, né? Isso demanda esforço, e muitas vezes nós não estamos dispostos a isso. Né? Então nós temos que buscar conhecer mais a Deus, né? Conhecer mais ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque João 8:36, o próprio Senhor Jesus, ele nos faz uma promessa. Diz assim, portanto, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Como que está aqui? Verdadeiramente sereis livres. Só há um jeito de nós sermos realmente livres. É se o Senhor Jesus Cristo nos libertar. E para nós sermos libertos, nós não podemos continuar vivendo a vida que nós tínhamos. Eu posso vir para a igreja, ficar 50 anos na igreja, mas se eu não mudar os meus hábitos, se eu não mudar a minha forma de viver, se eu não viver em novidade de vida, se eu não buscar conhecer a Deus e deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida de uma forma que haja transformação, eu estou perdendo o meu tempo. Muitas vezes nós vamos atrás da oração do pastor, nós vamos atrás da oração de não sei quem, porque não, quando aquela pessoa orar, eu vou ser liberto. E eu creio que a oração ela pode libertar, mas não a oração sozinha. Não simplesmente, eu vou lá, ele vai orar e está tudo certo, eu posso ir embora e continuar com a minha vida. Não, porque quando há libertação, a libertação de verdade, a libertação mesmo real, nós temos o desejo de mudar. Porque aquilo que nos prendia no mundo, aquilo que nos prendia no pecado, perde as forças. Aquilo que nos prendia para fazer as coisas erradas, eles perdem as forças. Quanto mais nós ocuparmos a nossa mente com as coisas que são do alto, né, quanto mais nós ocuparmos as nossas mentes com Deus, menos nós vamos ter a nossa mente ocupada com coisas erradas. Não tem o ditado aí fora que oficina vazia, cabeça vazia é oficina do capeta? É verdade. Quem tem muito tempo ocioso tem tempo para pensar besteira. Por que a cadeia recupera pouquíssimas pessoas? Porque colocam o cidadão lá dentro e deixam lá o tempo inteiro você pensando besteira, sem fazer nada, com outro que já está pensando nos crimes que vai cometer quando sair. E aí o tempo inteiro ouvindo aquelas influências ruins, quando ele sair ele vai cometer os mesmos crimes, ou até piores.
Então nós temos que ocupar a nossa mente com as coisas de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, versículo 2, ele diz que é para nós renovarmos a nossa mente, é para nós renovarmos os nossos pensamentos, porque assim nós vamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos nos esforçar para mudar de vida, porque o apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas, que o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. Não é fácil, não é uma batalha fácil, mas nós temos que nos esforçar. Se nós orarmos com sinceridade, dizermos a Deus: Senhor, eu sei onde eu tenho errado, eu preciso mudar, e eu preciso que o Senhor me ajude, porque com as minhas forças eu não consigo. E nós nos esforçarmos, nós todo dia tentarmos melhorar um pouco. Nós não adianta a gente querer de uma hora para outra, agora eu não vou mais fazer nada de errado. Não, todos os dias é uma batalha, todos os dias melhorando um pouco, até que nós vençamos o mal, até que nós vençamos aquilo que nos prende. Nós temos que buscar todos os dias conhecer um pouco mais a Deus, porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu quero servi-lo, menos eu quero voltar para o mundo. E nós precisamos ter essa força e não tentarmos lutar sozinhos, porque um erro nosso, não, eu consigo vencer sozinho, eu vou lutar aqui, eu vou vencer sozinho, porque eu sei que Deus vai me ajudar. Sim, Deus vai nos ajudar, mas nós temos os nossos irmãos para nos apoiar. Muitas vezes nós temos alguns problemas que seriam resolvidos se simplesmente nós chamássemos um irmão e conversássemos. Olha, irmão, eu estou com esse problema aqui, nossa, está difícil, não estou conseguindo caminhar mais, eu estou parando, estou esfriando na fé. E talvez aquele irmão, com uma palavra ou com um abraço, já nos alertaria, já voltaria a nos aquecer. Mas nós ficamos tentando lutar sozinhos, e aí cada dia se afunda um pouco mais e não consegue sair, e às vezes por vergonha, não, peraí, eu tenho status, sou presbítero, sou diácono, eu sou levita, sou pastor, não, se eu falar que eu estou com problema, como que vão olhar para mim? Mas nós precisamos contar uns com os outros, a Bíblia diz que é para nós suportarmos uns aos outros em amor. E esse suportar não é tolerar. Eu suporto esse irmão, eu não vou com a cara dele, mas eu suporto. Não, é de suportar, de dar suporte, de ser coluna uns dos outros. Porque é assim que nós vamos crescer, é assim que a igreja vai ser fortalecida. Imagina uma parede dessa sendo construída com a metade dos tijolos. Deixa um buraco aí no meio porque não tem tijolo suficiente. Vai aguentar muito tempo? Não. Então nós temos que ter essa consciência. Peraí, um precisa ajudar o outro, é um sustentando o outro. E assim a igreja cresce, assim a igreja se fortalece. E assim nós nos fortalecemos na verdade, nós nos fortalecemos em Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se nós nos amássemos uns aos outros assim como Ele nos amou. E quando nós amamos a pessoa de verdade, nós queremos que ela conheça a verdade. Quem ama não mente, quem ama não engana, quem ama diz a verdade, ainda que a verdade doa, ainda que a verdade seja dura, mas ela tem que ser dita, porque é bem mais fácil, e às vezes até é meio tentador, nós pregarmos aquilo que as pessoas querem ouvir. Olha, está começando o ano aí, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma oração, vem todo mundo para cá, a gente faz uma oração, e esse ano vai ser vai ser o melhor ano da sua vida, porque esse ano você vai conquistar tudo que você não conquistou. Deus vai dar carro zero, vai dar casa, Deus vai dar tudo. Com certeza a igreja lotaria. Com certeza hoje teria muito mais pessoas aqui se nós disséssemos que ia ter o profeta que faz a oração forte e tudo o que ele ora acontece. Mas nós preferimos pregar a verdade. Nós preferimos ensinar o caminho certo. Ainda que para algumas pessoas isso seja dolorido, ainda que algumas pessoas não queiram ouvir. Mas nós temos a consciência limpa diante de Deus. Nós temos a consciência de que nós fizemos a nossa parte. Nós estamos semeando a semente. E aqueles que forem terra fértil, aqueles que forem a boa terra, vão dar frutos. E aí,
O Senhor Jesus, quando ele começa a pregar, ele começa já dando uma exortação. Em Mateus 4,17, diz assim: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. João Batista, quando ele começa a pregar, ele diz exatamente a mesma coisa. Ele diz: arrependam-se, porque é chegado até vocês o reino dos céus. Deem frutos dignos de arrependimento. Quem se arrepende não é quem tem remorso. Remorso é o que, a diferença entre remorso e arrependimento é a atitude de Judas e a atitude de Pedro. Judas traiu Jesus, o vendeu, levou ele a ser preso e a ser crucificado. Pedro, enquanto Jesus estava sendo preso, ele o negou também para que ele não morresse junto, ficou com medo de morrer junto. Os dois acabaram traindo Jesus. Mas Judas, quando ele percebe a besteira que ele fez, ele vai tentar devolver o dinheiro lá para os sacerdotes. Eles falam: não, esse dinheiro é sujo, nós não queremos mais, a gente não pode mais pegar esse dinheiro de volta. Judas vai e se mata. E Pedro, quando ele percebe a besteira que ele fez, ele começa a chorar amargamente. A Bíblia diz que ele se arrependeu de uma forma que ele chorava amargamente. Essa é a diferença. Quando eu tenho um remorso, eu quero resolver com as minhas próprias forças. Não, peraí, Judas pensa, né, eu vou lá e me mato e está resolvido. Né? Então, eu tive um remorso. Não, Senhor, me perdoa, não vou fazer mais. Mas eu já sei que amanhã eu vou fazer de novo. Já Pedro não, ele chora, ele se arrepende. E nós vemos a mudança na vida de Pedro depois disso. Porque o mesmo Pedro que negou Jesus, quando acontece lá a descida do Espírito Santo em Pentecostes, em Atos 2, ele prega. E ele diz para aquelas pessoas: foram vocês que crucificaram o Rei da Glória. Foram vocês, agora se arrependam e sejam batizados em nome de Jesus. Se arrependam, mudem de vida e sejam batizados. E diz que nessa pregação, quando Pedro é cheio pelo Espírito Santo e prega, 3.000 pessoas se batizam. 3.000 pessoas reconhecem que estavam errados e se batizam. Quando nós reconhecemos o nosso erro, quando nós entendemos que nós erramos e mudamos de vida, nós somos usados por Deus. Talvez nós não vamos ganhar 3.000 pessoas durante a nossa vida toda, mas talvez pessoas vão chegar a Deus simplesmente pelo nosso testemunho, pela forma que nós agimos. Né? Nós precisamos buscar mais de Deus, para que Ele nos transforme, para que Ele mude as nossas vidas. Eu li um livro e eu recomendo para todos aqueles que gostam de ler, chama O Contrabandista de Deus. É a história de um rapaz, ele é alemão, e ele tinha um compromisso, os pais dele eram crentes, né, iam à igreja, e aí ele ia para a igreja, ficava lá fora conversando, depois ele ouvia um pedacinho da pregação, e com esse pedacinho da pregação ele comentava com os outros: nossa, que bênção aquilo que aquele pregador falou, né? Ele falou isso, isso e isso. E as pessoas achavam que ele era, né, o super crente. Nossa, aproveitou bem a pregação mesmo. E aí passa o tempo, ele tem uma doença, fica mal, e ele faz um voto com Deus de que ele evangelizaria a Iugoslávia. Na verdade, a União Soviética, né? Que era proibido qualquer tipo de manifestação religiosa. As Bíblias eram proibidas de entrar naquele lugar. E ele começa a contrabandear Bíblias. Ele colocava no carro, e aí ele levava. Ele começou levando um pouquinho na bolsa, depois ele comprou uma perua e levava a perua cheia. E quando ele ia passar na alfândega, ele diz que todas as vezes ele fazia uma oração assim, era mais ou menos assim: Senhor, o Senhor que abriu os olhos dos cegos, cega agora esses olhos para que eles não vejam esse carregamento de Bíblia, para que eu possa levar a Tua palavra para aqueles que estão necessitados. E ele encontrava igrejas clandestinas, ele encontrava igrejas em porões, em salas de apartamentos que iam de 2 em 2 irmãos, porque não podiam se reunir, e ele levava a Bíblia, e ele arriscava a sua própria vida, arriscava ser preso, para levar a palavra às pessoas, para levar a Bíblia àquelas pessoas.
E nós que temos uma liberdade, nós que podemos fazer qualquer coisa, nós podemos nos manifestar da forma que nós quisermos, nós não fazemos muitas vezes. Até o evangelismo mudou hoje em dia. Claro que as coisas têm que evoluir, eu acredito também que aquele folhetinho não seja mais tão atraente. Mas, muitas vezes no evangelismo a Bíblia é deixada de lado. Né? As frases são, olha, Jesus te ama, viu? Deus te abençoe. Né? Você é especial para Deus. Mas, e a palavra? E a pregação? Né? Nós dizemos verdades vazias. Nós temos que dizer a verdade completa. Nós temos que mostrar que Jesus morreu na cruz para salvar aquelas pessoas. Né? Nós temos que ensiná-los que o valor deles é tão grande que Jesus morreu na cruz para salvá-los. E nós, por vezes, deixamos, porque é difícil. Ah, mas como que eu vou falar de Jesus para uma pessoa que trabalha comigo? Ele sabe os problemas que eu passo. Né? Ele sabe que eu também ainda tenho problemas. Se nós formos esperar nossos problemas acabarem para nós pregarmos, nós nunca vamos pregar para ninguém, porque nós sempre vamos ter problemas. O Senhor Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Né? Não é porque hoje eu sofro de um problema que eu não posso pregar para a pessoa. Né? Eu não posso orientar uma pessoa que está sofrendo talvez do mesmo problema. Ah, mas ele vai falar para mim, mas por que Deus vai resolver o meu problema e não resolver o seu que é igual? E aí nós explicamos que Deus age como Ele quer. Nós não podemos determinar e falar aquilo que Deus vai fazer. Não, vem aqui que nós vamos determinar, Deus vai ter que fazer. Deus não tem que fazer nada. Ele é o Senhor e nós somos servos. E Ele nos deu um mandamento. Ele não é um pedido. Jesus não diz assim, por favor, vão e preguem o Evangelho. Ele fala, vão e preguem o Evangelho a toda criatura. Isso é uma ordem. E a Bíblia diz que não é para os pecadores procurarem a igreja. É para a igreja ir atrás dos pecadores. Nós temos que ser a luz no mundo. Mas a luz só brilha na verdade. A luz só vai brilhar se nós estivermos na verdade. Né? Não, eu vou contar aqui uma mentirinha para essa pessoa poder ir lá para a igreja. Não, eu tenho que dizer a verdade. Um erro que muitas igrejas cometem é de, vamos fazer um culto diferente, aqui a gente faz um culto bem animado, né? A gente faz um culto que a gente nunca faz, vai fazer só dessa vez, para a gente atrair os visitantes. Amém. Nós temos que fazer sim, por exemplo, nós fazemos festas para arrecadação e a gente faz evangelismo nessas festas, mas se nós fizermos um culto para trazer as pessoas, é um culto diferente, é um culto que nós vamos fazer coisas que nós não fazemos nos outros. Quando a pessoa entender que a nossa igreja não é aquilo que nós mostramos naquele culto, ela vai embora. Nós temos que atrair as pessoas pelo amor, nós temos que atrair as pessoas pela verdade. Né? Aquilo que nós usamos para atrair as pessoas para a igreja, nós vamos ter que continuar usando para mantê-las. Se nós atraímos a pessoa pela ganância, nós vamos ter que continuar usando a ganância. Não, vem aqui porque aqui Deus te dá o carro, aqui Deus te dá dinheiro. Nós vamos ter que pregar isso sempre, porque o dia que nós pregarmos diferente, eu vou falar, mudou a pregação, não era isso que eu ouvia não. Né? Se nós atraímos as pessoas atrás de milagres, não, porque aqui Deus cura. Claro que Deus cura. Nós temos vários testemunhos de curas que Deus, né, nos presenteou aqui, nos abençoou. Mas Ele cura quando Ele quer. E se nós vendermos a igreja como é a igreja que acontecem os milagres, lá acontece tudo. O dia que não acontecer, as pessoas vão embora, porque elas estão baseadas naquilo. Mas se nós formos uma igreja que prega a verdade, que busca viver a verdade, e nós continuarmos andando na verdade, as pessoas vão entender que nós somos realmente servos de Deus, que essa igreja realmente anda e caminha conforme a vontade de Deus. E aí, se elas quiserem ir embora, não vai ser porque não foram orientados. Não vai ser porque, não, eu fui enganado. Não. Vai ser por qualquer outro motivo, mas não por esses. E aí o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,17, ele diz assim,
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nessa outra tradução, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas, trabalhar nos nossos corações, tudo se faz novo. Se nós buscarmos realmente ouvir a vontade de Deus, ouvir a voz de Deus, nós seremos transformados. Ou vai dizer que nunca alguém chegou para você e falou assim: nossa, você é diferente, você é crente? Tenho certeza que já aconteceu isso com muitos. E não é porque nós estamos de social, né, de terno, gravata, é porque o nosso jeito, a nossa reação com algumas situações é diferente. As pessoas não estão acostumadas com essas coisas, né? As pessoas não estão acostumadas com pessoas que não bebem, que não falam palavrão, que não fumam, né? Mas espera aí, você é jovem, como que você não bebe? Como que você se diverte? Se divertir sem bebida não dá, é impossível. Graças a Deus eu não preciso disso, né? Graças a Deus nós temos uma alegria muito maior. Graças a Deus nós não precisamos fazer o que o mundo faz para nós termos prazer, porque o nosso prazer está em Cristo. Claro que nós nos divertimos, nós fazemos algumas coisas, né, que as pessoas do mundo fazem, mas nós fazemos com temor, nós fazemos para que o nosso Deus seja glorificado, porque senão nós vamos radicalizar e não, você não pode nem jogar bola mais. Eu fugi do batismo pelo menos umas 5 vezes, porque toda vez que eu ia me batizar, o irmão está pronto? Porque agora não pode mais jogar bola, não pode mais usar bermuda, não pode usar camisa regata. Falando isso para uma pessoa de 12, 13 anos. Qual que era a reação? Não estou. Eu fui me batizar quando eu cheguei aqui na ICD. Eu cresci na igreja, até os 14 anos mais ou menos eu congregava, né, ia para a igreja, porque eu não posso dizer que eu adorava a Deus e servia a Deus. Me desviei e voltei com quase 20, que foi aí que eu fui me batizar. Então, nós temos que ter sabedoria. Tem coisas que eu posso fazer que glorificam a Deus. Tem coisa que eu não posso fazer porque não glorifica a Deus. E nós só vamos saber o que glorifica a Deus e o que não glorifica a Deus se nós o conhecermos. Como que eu sei se o que eu vou fazer agrada uma pessoa ou não se eu não a conheço? Como que eu vou dar um presente para alguém? Eu vou saber se esse presente vai agradar a pessoa ou não se eu não conheço o gosto dela. Então nós precisamos conhecer a Deus para saber o que o glorifica e o que não o glorifica. E para isso eu preciso deixar que Deus trabalhe na minha vida. Eu preciso me esforçar para que tudo se faça novo. Para que a cada dia eu seja um pouco melhor do que eu era ontem. Peraí, ontem eu pecava em uma área, eu vou me esforçar para não pecar. E sem pecado nós nunca vamos viver. Nós não vamos conseguir viver sem pecar. Mas a diferença é que eu não vou pecar mais de propósito. Eu sei que isso é errado, eu sei que isso não glorifica a Deus, mas eu vou fazer mesmo assim. Depois eu chego em casa, eu oro e aí Deus me perdoa. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 5, que ele diz assim: por acaso agora nós vamos usar da graça e pecar para que a graça aumente em nós? Porque aquele povo falava assim: Deus perdoa, a graça de Deus me cobre de todo mal. Então eu vou pecar e essa graça cada vez vai aumentar mais, porque quanto mais pecador eu for, mais a graça de Deus se manifesta. E o apóstolo Paulo diz para eles: de maneira nenhuma, agora que nós estamos em Cristo, que nós mudemos de conduta, que nós vivamos em novidade de vida, que nós vivamos de uma forma diferente, glorificando a Deus em tudo que nós formos fazer. E aí, uma base que nós podemos ter do que agrada a Deus e do que não agrada a Deus, em Gálatas 5, do 19 até o 23. Primeiro fala das obras da carne e depois fala do fruto do Espírito. Então, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja.
embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Se nós praticamos as obras da carne, se nós vivemos pecando, isso não causa em nós nenhum arrependimento, né? Não causa em nós nenhuma tristeza, é normal. Porque a gente vive num corpo mesmo que é pecador, é normal pecar. Né? Deus criou lá o homem e Adão e Eva comeram o fruto proibido lá e diz que todos que nasceram de Adão e Eva agora são pecadores. Então eu como um pecador, tá, vou viver assim mesmo, fazer o quê? Deus entende. Né? E aí entra muito também da parte do evangelismo. Vem para Jesus como você está. Sim, venha para Jesus como você está. Mas não permaneça como você veio. Esse é o problema. A igreja, né, eu já vi muitas igrejas serem chamadas de igrejas de porta larga. Igreja de porta larga, aceita qualquer um. Sim, a nossa igreja é uma igreja dessas, aceita qualquer um. Quem entrar aqui vai ser recebido com um abraço, vai ser recebido da forma que nós recebemos os membros. Não vai ser discriminado por isso. Mas nós vamos ensinar a verdade e essas pessoas vão ser orientadas a mudar. Mas ele não quer mudar. É um membro que está sentado aí no banco e não tem nenhum tipo de atividade na igreja? Nós não podemos fazer nada. Só que não adianta a pessoa não mudar e, eu quero oportunidade, eu quero cantar no louvor, né? Eu quero pregar, eu quero dirigir, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não. Porque se quer trabalhar, se quer fazer a obra de Deus, o apóstolo Paulo diz em Timóteo que para o obreiro ser achado como obreiro aprovado, ele não pode ter do que se envergonhar e tem que manejar bem a palavra da verdade. Né? Tem que ser, a Bíblia diz que o pastor, o presbítero, o bispo, aqueles que trabalham, tem que ser irrepreensíveis. Então nós temos que entender que se a pessoa não quer mudar, nós não podemos fazer nada. Mas ela também não vai trabalhar. Ela não vai exercer nenhum tipo de cargo, de ministério, nada. Porque para trabalhar tem que ser conforme a vontade de Deus. Lá nos nossos empregos, o cidadão vai contratar, o cidadão aqui é um excelente profissional. Mas quando ele chega em casa, ele bebe e bate na mulher. Tá, mas ele cumpre o horário? Cumpre. Ele entrega tudo? Entrega. A qualidade é boa? É. Melhor do que a dos outros. Então pode contratar. O que ele faz da porta para fora é problema dele. Mas para nós não. O que nós fazemos da porta para fora interessa até mais do que nós fazemos da porta para dentro. Porque ser crente, ser o santo aqui na igreja é fácil. O problema é quando passa da porta para fora. O problema é quando nós vamos para o mundo. O problema é quando vem as tentações no mundo. E nós precisamos estar firmados, alicerçados na rocha, para que nós não vivamos mais sobre as obras da carne, mas que nós vivamos seguindo e desenvolvendo o fruto do Espírito, que é a partir do versículo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Se nós vivemos pelo Espírito, como nós dizemos que vivemos, então que nós andemos também pelo Espírito, que nós desenvolvamos também o fruto do Espírito, que nós busquemos conhecer a Deus de uma forma que Ele nos transforme e nós possamos dizer que realmente nós deixamos o nosso passado para trás. Eu fico muito triste quando eu vejo duas situações na igreja. Uma é pessoas dando testemunho se orgulhando do passado. Não, porque eu fazia isso, eu fazia aquilo, fazia mesmo, nossa, e era isso, era aquilo, era terrível. Eu conheço uma pessoa que era assim. Ele estava na vida do crime, cresceu no crime, chegou a ser traficante lá na favela e se converteu. Em todo lugar que ele ia, ele contava o testemunho e
e com orgulho e falando o que ele fazia mesmo, como era, e ficou 10 anos na igreja. E talvez ele não tenha encontrado ninguém para orientá-lo, para falar para ele, falar, irmão, o seu testemunho é uma bênção, mas ele tem que ficar no passado. E hoje não, já há uns 3 anos, ele voltou para o mundo e eu não sei, não posso dizer que sim nem que não, mas está andando com as mesmas pessoas que ele andava. Se ele voltou para o crime ou não, eu não sei, mas está andando com as mesmas pessoas que ele andava. Porque de tanto orgulho daquele testemunho, de tanto, eu era mesmo, eu fazia, isso acaba meio que virando uma saudade. Não, eu fazia mesmo, e era bom. Nossa, era gostoso quando eu ia lá para a balada, que eu bebia, que eu fazia isso, fazia aquilo. Peraí, acho que eu vou uma vez de novo, só para matar a saudade. E aí vai uma vez, aí vai outra, e quando eu vejo já se afundou de novo. Essa é uma situação extremamente complicada. E uma outra é quando dizem assim, alguém diz assim, mas quando eu me converti, eu já tinha esse temperamento. Então Deus sabe como eu sou. Deus sabe como eu sou, foi assim que Ele me aceitou, eu não vou mudar. Não. Uma das características de um verdadeiro cristão é o amor, é a temperança, é o domínio próprio. E isso nós só alcançamos se nós deixarmos a nossa vontade de lado e fizermos a vontade de Deus. Imagina Jesus tomando chicotada nas costas, se ele levava a chicotada ou ele preso na cruz, e ele falava, olha que gostoso, é muito bom estar aqui. Não, mas ele entendeu que era a vontade de Deus. Ele entendeu que aquele era o propósito de Deus para a vida dele. Quando vão prendê-lo, que Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado, Jesus diz para ele, fala assim, Pedro, peraí, guarda essa espada, você não sabe que se eu quisesse eu oraria ao meu pai e ele mandaria mais de 12 legiões de anjos, e eles me salvariam, mas como eu vou falar para o pai, pai, me livra dessa hora, se eu vim justamente para essa hora. Ele tinha a opção de orar e Deus livrá-lo, mas ele não orou, porque ele sabia que aquela era a vontade de Deus. Isso é domínio próprio. Ainda que a minha carne queira fazer, eu não vou fazer, porque o Espírito Santo me ajuda a resistir. Amém? Que nós vivamos nessa novidade de vida, que nós vivamos buscando e servindo a Deus todos os dias, buscando conhecer a palavra dEle, porque essa palavra é a verdade, e que nós sejamos colunas uns dos outros, para que conforme eu caminhar, eu não caminhe sozinho, eu traga mais pessoas comigo, conforme eu seja edificado, eu edifique alguém, porque essa é a vontade de Deus para cada um de nós, que nós cresçamos e ajudamos os nossos irmãos a crescer. Amém? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração.